tema da mensagem hoje é o aperfeiçoamento dos santos. Eu peguei, irmãos, a partir de uma dúvida que me chegou, e eu acho muito bom quando os irmãos têm dúvida, que comunicam comigo para tentar tirar essa dúvida, sobre uma mensagem passada, onde eu também falei sobre o aperfeiçoamento. Eu falei, então vai ser segundo round, nós vamos de novo ampliar esse entendimento em nome de Jesus. Mas eu queria começar com o texto de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, verso 10, que diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de o quê? De havermos o quê? Padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então observe que antes do estabelecimento, antes da fortificação, antes da confirmação, antes do próprio aperfeiçoamento, o apóstolo Pedro diz: vai haver um pouco de luta, de pressão, e isso é normal, irmãos. Eu tenho ficado atônito de ver o quanto de mensagens e pregadores estão iludindo os filhos de Deus, e curtindo na vida da pessoa, na mente da pessoa, na cabeça dela, na mente dela, que a vida com Deus é só vitória. E dizem para as pessoas: se você é da fé, meu amigo, derrotado jamais. Aí a pessoa entende assim: não, derrotado jamais, vai ser só vitória. Aí não se prepara. Ela acha que a fé vai impedir de que hajam lutas na vida da pessoa. Isso não é verdade. O próprio autor da fé, o próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele está mentindo? Não. Pastor, então quer dizer que quanto mais doença, quanto mais miséria, mais nós agradamos a Deus? Também não. E como é, pastor? É como qualquer outra vida, irmãos, de qualquer outra pessoa. Você vai ter lutas, em algumas delas você não vai conseguir vencer, em outras delas haverão milagres, porque você sozinho não venceria, e em outras, com seu esforço, você vence, e sua fé em Deus. É assim para todo mundo, e é assim que a Bíblia diz, irmãos. O apóstolo Paulo, ele, meu irmão, quantos textos já li aqui com vocês, que ele mesmo disse: eu sei passar por tudo isso, sei passar pelo momento de abundância, mas também no momento da luta eu sei passar. Isso não muda a minha vida. Pastor, então quer dizer que quando vier uma luta eu tenho que aceitar? Não é isso. Não é isso. Quando a luta vem, você tem que o quê? Lutar. Lutar. Mas não esquecer que em algumas delas você pode não vencer. E isso não significa que você não tem fé. Isso não significa que você foi derrotado pelo diabo. Não. Às vezes não era vontade de Deus, era teimosia sua. Alguém aqui pode testemunhar nessa noite, ser bem sincero com Deus e dizer: pastor, eu já quis coisas que eu tenho certeza que Deus não queria. Alto, assim alto. Meti as caras, pastor. Fui lá, fiz lá. Quem levantou a mão, já deu ruim para você? Ih, pastor, quebrei a cara já. Já quebrei a cara. Isso diz que Deus não é Deus? Não. Isso diz que você não é de Deus? Não. São lutas da vida, por escolhas nossas. Às vezes falta de sabedoria. Às vezes sim, por uma timidez em relação à fé. A pessoa poderia até vencer, mas ela se desesperou, se agoniou, teve medo e foi derrotada. Mas porque perdeu isso aqui, quer dizer que toda a guerra está perdida? Não, irmãos. Infelizmente nós temos que entender isso. Infelizmente, porque deveríamos entender com facilidade, mas já que não entende com facilidade, infelizmente nós temos que insistir até que entendam que algumas batalhas se perdem. O que nós não podemos perder é a guerra. A guerra não. É aí onde entra a promessa. A guerra não.
Algumas batalhas sim, por falta de experiência, por falta de sabedoria, de intrepidez, de garra, de fé, sei lá do que. Cada pessoa tem seu próprio modo de ser, cada caso é um caso. Mas é importante que entenda, está na Bíblia, depois de havermos padecido um pouco. Eu traduzo isso, interpreto isso para a minha vida como: haverão alguns momentos de tensão, alguns momentos de luta, alguns momentos de batalha. Mas depois que eu me aperfeiçoar, olha o que é que diz. Ele vai o quê? Firmar, confirmar, fortificar e estabelecer. Mas a turma quer ir direto para estabelecer. E usa a própria palavra. Não, porque o Senhor só vai me colocar como cabeça e nunca como cauda. Irmão. José começou como um governador do Egito, foi? Foi isso mesmo? Gideão já começou vencendo, não foi? Jesus já chegou como rei dos reis e senhor dos senhores, não foi? Não, irmão, leia a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Então vamos tentar entender isso aqui finalmente nessa noite. Mas não se preocupe não, que se não entender, semana que vem eu venho de novo. Pense numa pessoa que não tem pressa nenhuma. Eu ouvi de um grande pregador num treinamento que eu tive de pastores. Ele disse: fale de novo, outra vez, e de novo. Quando eles não aguentarem mais ouvir isso, é que começaram a aprender. Aí eu guardei isso para mim, eu falei: tá aquela mensagem, um dia aprende. Amém? Essa imagem que eu projetei aí deve trazer algumas lembranças ao pastor Manuel. É imagem de quê? Você consegue interpretar aí? Dá para ver? Dá para entender? De quê? Que, irmão? Marceneiro, carpinteiro, isso mesmo. Trabalhando a madeira, né? Como é o nome desse instrumento aí, pastor Manuel? Formão. Olha o nome. Formão. É para dar forma. O que é que ele está fazendo aí, ó? Arrancando o que está sobrando. Se no lugar dessa madeira fosse tu. Porque é interessante que a turma aprendeu. Eu sou como um vaso na mão do oleiro. Coisa linda. Aí a pessoa imagina até a cena, né? Igualzinho daquele filme Ghost. Rodando o negócio e Deus fazendo, né? É tão lindo. É só botando água e moldando o vasinho. Olha a cara do vasinho aí, olha aí. A cara do vaso, tão lindo, moldando, olha. No Novo Testamento é assim, é? É vaso? Ou é madeira na mão do carpinteiro? Qual era a profissão de Jesus, irmãos? Não era oleiro, não? Era carpinteiro. Isso quer dizer, querido, que para entrar na forma que Ele quer, não importa se o pau está torto. Porque tem gente que se esconde atrás disso. Ah, pastor, não tem jeito para mim não, pastor, eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Aí usa o ditado: pau que não nasce torto, morre torto. Meu filho, a madeira pode estar tortinha, mas o marceneiro... E cada desse, gostou do efeito sonoro? Cada desse é uma lasca que sai. Aí às vezes você fala assim: pastor, não estou entendendo, pastor. Tá arrochado para mim. Tá no estreito. Aí a partir de hoje você vai aprender um novo jargão evangélico, gospel. Você não vai dizer mais eu estou no estreito, você fala assim: estou no formão. Tá o carpinteiro santo arrancando as rebarbas que não prestam, que era para ter saído lá quando você aceitou Jesus. Não saiu não, tá até hoje as frespas de pau ferindo você. Aí ele fala assim: não, menino, isso aqui precisa de uma talhadazinha aqui, vamos arrancar. Amém?
Tá doendo, tá? Pois é. Vamos lá? Esse é o texto de base, Efésios capítulo 4, verso 12 a seguir. Diz o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Éfeso: querendo o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Peraí, mas se a pessoa já é santa, por que é preciso de aperfeiçoamento? Santo não significa perfeito. Santo significa se distanciando do pecado. E nesse processo de distanciamento do pecado, nós precisamos de aperfeiçoamento. Eu cismei com aperfeiçoação, mas não é aperfeiçoação, é aperfeiçoamento. Nós precisamos disso. Amém? Para a obra do ministério, para a obra de Deus. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Já expliquei para vocês que aqui fala de maturidade, não de perfeição, literalmente. A medida da estatura completa de Cristo. Aqui fala do conhecimento total do Senhor, depois você vai entender isso. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, o texto diz que é preciso querer se aperfeiçoar. É bem claro, querendo o aperfeiçoamento santo. Você tem que querer, meu filho. Deus não vai fazer isso à força. Por isso você encontra pessoas que passam anos a fio dentro do evangelho, mas não tem crescimento espiritual nenhum. A pessoa não avança, nunca tem entendimento maior, é sempre agindo da mesma maneira, cometendo os mesmos erros. Você deve conhecer muita gente assim. Porque o aperfeiçoamento não é a pulso, não é a força. Você precisa querer. Amém? Está claro para você? É preciso querer, né? Desejar. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, um texto de apoio, Filipenses 2, 13, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que expressar o querer, mas esse querer, quem bota dentro de mim é Deus. Isso indica o que, pastor? Que quando eu não aplico o querer Deus, eu estou agindo em desobediência. Ele quer que eu faça, Ele quer que eu melhore, Ele quer que eu progrida, Ele quer que eu me refine, me aperfeiçoe, mas eu não faço isso. Eu vou levando a minha vida com Deus em banho-maria. Venho na igreja, escuto a palavra, concordo, digo amém, mas não aplico na minha vida aquilo que a palavra diz. O texto sagrado é claro, é Deus quem opera, a operação, a ação de colocar isso em mim, o querer, e de me ajudar a concretizar, isso vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, qual o motivo de se aperfeiçoar? Para quê? Qual o propósito? Paulo diz: para a obra do ministério. Eu preciso crescer, eu preciso me aperfeiçoar, porque a própria obra de Deus precisa de mim. E eu não posso estagnar, eu não posso permanecer infantil, não posso permanecer menino na fé. Não estou falando de meninice no sentido de ser uma pessoa bobalhada, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando de não ter profundidade no conhecimento de Deus. Está claro isso? É nesse sentido que eu estou falando especificamente. Então, para quê? Qual o motivo desse me aperfeiçoar? Né? Primeiro, para o ministério. Eu já disse aqui várias vezes, irmãos, não existe um ministério de não fazer nada. Ministério à toa não existe. Você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa, mas se você faz ou não, é uma decisão sua, sabendo que quando nós nos omitimos de fazer o que Deus nos chamou para fazer,
quando Ele nos dá talentos, quando Ele nos dá dons, e nós não fazemos com que esses dons sirvam a Ele, prestaremos conta. Está escrito nos evangelhos. Você lembra da parábola dos talentos, não lembra? Lembra disso, né? Está claramente lá. Não adianta esconder o talento. Vou ser cobrado por isso, do mesmo jeito. Então eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Só uma pergunta rápida: quantas pessoas você já ganhou para Cristo desde que você aceitou Jesus? Quantas pessoas você ganhou para Cristo desde que você aceitou Jesus? Quantas? A minha missão não é a mesma sua. Eu tenho que treinar pastores. E eu tenho feito isso ao longo das minhas andanças e da minha carreira da fé. Não houve um estado onde eu passei, eu não tenha deixado pastores. E você? Se você precisar sair desse lugar, quem fica no seu lugar? Você está treinando alguém? Você está fazendo discípulos? Não, pastor, só vem para a igreja. Esse negócio de fazer discípulo é responsabilidade de vocês. É? Mesmo? Olha o que está escrito na Bíblia. Quando ele fala aí de fazer discípulos, não foi para os 12, no caso os 11 somente, para todos os discípulos. É missão nossa, de todos nós, fazermos novos discípulos. E tem gente, irmãos, que tem uma certa, como é que eu diria, sem ofender, não sei, talvez uma certa ganância com o reino de Deus, só quer para si. Não compartilha o reino com ninguém. Que coisa é essa, irmão? Parece o povo dos concursos. O povo dos concursos é assim, você sabe de um concurso, não diz não. Porque quanto menos pessoas souber, menor a concorrência. Não, meu filho. No reino de Deus cabe todos eles. Todos eles. Nós temos que fazer discípulos. Amém? Então esse aperfeiçoamento é para a obra do ministério mesmo. Está claro aqui, escrachado, irmão. Obra do ministério. É fazer. É o fazer. Pastor, para varrer uma igreja precisa de aperfeiçoamento? Precisa. Como é que você se sente se você varrer sozinho? A mesma alegria? Estou fazendo para Deus. Os outros, cada um preste contas a Deus. Ontem estava aqui eu dando a aula de Libras. A aula é só compartilhando alguma coisa. De Libras. Tá aí o pastor Manuel correndo aqui para cima e para baixo. Depois Juninho ajudando, Gena ajudando. 2, praticamente, que as outras tinham que dar aula. 2 fazendo a obra. E se fosse bem criterioso, seria 1,5. O outro ajudou mais ou menos, não foi tudo. Depois você pergunta ao pastor Manuel: e aí, pastor Manuel, como é que você se sente fazendo a limpeza da igreja sozinho? Meu filho, para você ter alegria nisso, tem que ter aperfeiçoamento, senão você fica com ira. Você fica com raiva dos outros. Uma banda de gente mole. Você começa a murmurar, meu irmão. Mas quem tem aperfeiçoamento, estou fazendo para Deus. Quem não fizer é problema. O galardão eu estou depositando. Tá? E pense nos juros violento. Vai ser o nosso galardão. Você sabia que a Bíblia proíbe que nós cobremos juros? Sabia que por crente é proibido cobrar juros? Se tu cobra juros, tu está em pecado. Vai pro teu irmão aí. Esse tem cara de agiota. Deus é mais, né, irmão? Deus é mais. Tá? Ah, pastor, eu emprestei o dinheiro, cobrei 10% de juros, pastor. Pois está errado. Crente não cobra juros. Mas você sabia que, de certa maneira, a palavra juros não é dita. Aqui é uma licença poética minha. O texto sagrado não fala juros, mas fala galardão, que é multiplicado. Isso a Bíblia diz. A cada coisa que eu faço na obra de Deus, eu estou acrescendo sobre o meu próprio galardão. Eu sei disso, então por mim, tô nem aí se o outro não faz, eu faço. Não é para ele, é para Deus. Amém? Mas só tem esse sentimento quem? Quem é aperfeiçoado. Senão, ao invés de ser galardão para Deus, é só raiva para sua cabeça, indignação para o seu coração. Tá claro isso, irmãos? O que mais ele fala?
Ele diz aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 40: o discípulo não é superior ao seu mestre, não é maior do que o seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Isso está claro? Isso é aperfeiçoamento, irmão. Em 2 Timóteo 3, verso 17, diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Você pensa que isso é fácil, meu filho? Não é. Você tem uma instrução para toda obra. Toda boa obra, está aqui toda. Na sua está toda? Na minha está toda. Toda boa obra. Ser instruído. E não é só uma instrução qualquer. Diz o texto: perfeitamente instruído para toda a boa obra. A gente tem um ditado aqui no Brasil que se assemelha e se aproxima disso: ser pau para toda a obra. Serve para toda a obra. Tem instrução para toda a obra. Eu entendo isso como aquela pessoa, certo? Que se você chama ela: vamos varrer, ela vai. Vamos evangelizar, ela vai. Vamos pintar, ela vai. Vamos simplesmente sentar e atender as pessoas, ela vai. Ela não faz escolhas, ela não faz birra, ela não disputa com ninguém, ela não tem ciúmes de ninguém, ela não acha que ninguém está tomando o lugar dela. Ela está instruída para toda boa obra. Diz mais, Efésios 4:12: querendo o aperfeiçoamento do santo para boa obra e para que mais? Para edificação do corpo de Cristo. Você sabia que a edificação da igreja também é responsabilidade sua? De novo, você sabia que a edificação da igreja também é sua responsabilidade? Você sabia que isso é uma certa indicação, um link com discipulado? Você ajuda a discipular, você ajuda aconselhando. Por exemplo, essa turma aí, já mais experiente, turma que passou dos 30, vocês deveriam, irmãos, pegar esses rapazinhos aqui, dar conselho. E aí, rapaz, como é que você está na escola? Está colando? Cola não, cara, estuda. Como é que é? Está ajudando em casa? Tirando lixo? Ajudando a varrer o quintal? Segundo a cultura da sua família, tem famílias que não permitem que os garotos lavem pratos, louça. Eu discordo totalmente. Eu acho que não cai a munheca de homem nenhum lavar uma louça, certo? Varrer uma casa. Para mim não tem problema com isso. Você aconselha isso aos mais jovens? Você dá exemplo com a sua própria vida? Por exemplo, os que são casados, ser fiel à sua esposa, só ela na sua vida, nenhuma outra mulher acima dela, nenhuma. Você dá esse exemplo para os demais? É esse tipo de coisa, irmãos. Isso vai aperfeiçoando o corpo. Porque esse corpo de Cristo aqui não está falando do corpo literal dele, não, o dele já é perfeito. Mas está falando da igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja, aperfeiçoando. Você vê um irmão que está meio calado, está meio quieto, faz dias que está meio quieto, chegar junto: meu irmão, você está bem? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Como é que você está? Tem gente que nunca faz isso, irmão, nunca oferta do seu tempo ao outro, só quer receber. Quando está mal, quer ser cuidado, quer ser entendido, quer ser abraçado, quer ser protegido, mas nunca faz isso por ninguém, não semeia na vida de ninguém. Então é nossa obrigação também, e por isso nós precisamos de aperfeiçoamento, para perceber isso. Tem gente que nem percebe se o outro está bem, está mal, não sabe nem dizer o nome. Vamos fazer um exercício prático. A nossa igreja não é como muitas igrejas, que é um fluxo rotativo. A cada 6 meses, a cada um ano, é quase um povo novo. Não, os nossos membros são membros
de muito tempo. Mas, ainda assim, por favor, me atenda. Dê uma olhadinha ao seu redor. Só de cabeça, tenta ver quem você sabe. Nome. Não estou nem pedindo sobrenome, não estou nem pedindo endereço. Nome. As crianças eu vou entender, irmãos. Já teve muitas crianças que perguntaram: como é o nome dele? Pastor. É criança, é assim mesmo. De uma certa maneira ela acha que o meu nome é pastor. Alguns falam Pastor Ricardo, mas o primeiro nome é pastor. Mas você não sabe o nome do irmão? O que isso quer dizer? O que isso indica? Pastor, indica que eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa muito vergonhosa. Aí eu não... existem sim. Mas na grande maioria das vezes não é só vergonha, é indiferença. Tanto faz. Eu quero saber da vida de ninguém não, pastor. Não é querer saber da vida, irmãos. Mas é ter intimidade com o corpo de Cristo. Isso precisa de aperfeiçoamento. Porque, note, intimidade é uma coisa delicada. Delicada. A maioria de vocês, eu nunca fui na casa. E se um dia eu for convidado e precisar ir na sua casa, nem tenha medo, que eu sou daquelas pessoas que ficam na porta. Se não mandar entrar, eu não entro. Se eu entrar, não mandar sentar, eu não sento. Nem adianta você dizer assim: pastor, vá lá na cozinha, pegue lá a água. Não vou mesmo. Isso é minha natureza, é a minha criação, é a minha cultura. Eu não estou dizendo que você tem que viver na casa dos outros, saber da vida por detalhes, mas sabe, irmãos, você está conseguindo me entender? Tem gente que não sabe nada, só chama a pessoa irmão, irmã, o irmão, a irmã. Irmão, irmã, o quê? Qual o nome dessa pessoa? Só a título de exemplo. Levanta a mão aí, Bia. Só a mão. Quem conhece Bia? Conhece? Você sabia que o nome de Bia não é Bia? É segredo. Não vou dizer. Porque é uma coisa da cultura dela. Ela gosta que a chamem de Bia. Mas tem gente que não sabe o nome da pessoa. Irmão, tem gente que não sabe o nome dos parentes, irmão. Eu me assustei esses dias que eu tenho um primo meu que a gente chama de Nego. Aí eu parei para pensar: qual é o nome do Nego? Não sei, porque desde pequenininho a gente chama de Nego. Todo mundo. E eu não sei o nome dele. Vou piorar a coisa. Os que são mais antigos na AME. Mais antigo eu falo mais de 4 anos, 5 anos. Qual o segundo nome de Marinara? Já fiz leitura labial e já teve gente que errou. Citou o terceiro nome e não o segundo. Minha audição é... Não é Sayuri. Eu ouvi, eu ouço bem. Também não vou dizer. Depois se você quiser, se apresente a ela: tudo bem? Como é que você chama? Aí você se apresenta a ela e vai descobrir o segundo nome. Tá? Irmãos, não tem cabimento uma coisa dessa, irmãos. Aqui diz claramente: para edificação do corpo. Como é que você edifica o corpo de quem você não tem contato nenhum? Não precisa andar encangado não, filho. Fofoquinha, tá? Meia-noite, eu até falei para os obreiros: acaba com essa coisa de terminar culto, vocês ficaram aqui quase 1 hora aqui dentro conversando. Termina o culto, vamos embora para casa. Quer conversar? Vai conversar lá em Léo Lanches. Tô sabendo, Léo Lanches. Tá? Não é isso que eu tô falando não, mas eu tô falando de você se importar. Você se importa? Como? Tá claro? Sim? Vamos avante. Romanos capítulo 14, verso 19 diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem
para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Está aqui. Não é o que eu acabei de dizer, não? Não é, não? Está claro. A edificação de uns para com os outros é fortalecimento de aliança. Eu me importo com esse irmão. Eu me importo com essa irmã. Poxa, essa pessoa sofrendo me faz mal. Pô, não gosto de ver essa pessoa triste. Não gosto de ver essa pessoa quieta do jeito, tá estranho, tá esquisito, deve estar enfrentando alguma coisa. É disso que está falando, irmãos. Amém. Romanos 15, verso 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos e não agradar a nós mesmos. Eu já disse a vocês que esse é um dos textos mais difíceis para mim. Eu sempre tive muita dificuldade com esse texto. Por quê, pastor? Porque eu achava injusto. Por quê? Porque eu tinha que buscar Deus, eu tinha que adquirir sabedoria, eu tinha que clamar o Espírito Santo para me dar domínio próprio, segurar a bendita lá dentro e ficar calado. E ainda assim me bota um peso de suportar o outro chibata que está perturbando. Sim, meu filho, mas tá na Bíblia. Não importa se eu goste ou se eu não goste, não importa se eu concordo ou se eu discordo, é mandamento, tem que fazer, tem que suportar a fraqueza do fraco. Então a pessoa está lá, a cabeça não está boa, a pessoa está ali, espera, dá tempo para a pessoa se organizar, dá tempo para a pessoa, sabe, aquietar a própria alma, aquietar os sentimentos. Mas quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? De suportar a fraqueza do outro quando o outro não está bem. A gente quer atenção, a gente quer cuidado, a gente quer carinho, mas quando o outro está mal, a gente quer descer o sarrafo, irmão. Bater com força. Isso aí é um crente chibata, vácuo. Eu quero saber. Não é assim não, meu filho. E essas rebarbas é que precisam ser tiradas de nós. Amém? Tá claro? Efésios capítulo 4, verso 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé. Eu coloquei como a meta do aperfeiçoamento, a meta, o alvo do aperfeiçoamento. Paulo diz, até que todos, não alguns, não uns, mas todos cheguemos, evidentemente que está falando de juntos, né? A unidade da fé, tem o mesmo tipo de fé. Pensa numa coisa difícil hoje em dia. Um quer crer de um jeito, outro quer crer de outro, outro crê de outra maneira, outro, eu acho que é assim, outro, eu acho que é assado. Mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo. Uma vez uma pessoa veio para mim me confrontar mesmo, de forma desrespeitosa. Só faltou dizer que o problema da igreja era eu. Tá? E eu perguntei, mas vem cá, se você sabe de tudo isso, se você tem todos esses dons e talentos, por que Deus não te chamou para liderar? Por que Deus não chamou você lá atrás para você ser líder? Por quê? Uma vez eu vi num filme de Davi, uma cena que me marcou na infância ainda, falando sobre Davi, sobre Saul e Samuel. E alguém disse a Samuel, não se importe com... Alguém disse a Saul, não se importe com Samuel não. Samuel é um falso profeta. Isso não está na Bíblia não, tá? No filme. Samuel é um falso profeta. Eu achei bacana o texto do filme, porque no filme Saul falou assim, se Samuel é um falso profeta, então eu sou um falso rei, porque foi ele que me ungiu. Quantos irmãos no decorrer da caminhada se rebelam, se revoltam, porque de alguma forma entrou na sua cabeça que a pessoa foi chamada para corrigir a própria obra. Obreiros, eu não separei esse texto, mas por favor procurem para mim.
salvo engano meu, está em Eclesiastes, onde é dito: atenta, preste atenção na obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Achem essa referência para mim aí, eu não estou lembrado dela aqui de cabeça. Então ele diz: o mesmo tipo de fé. Você tem o mesmo tipo de fé? Em 1 Pedro capítulo 3 verso 8 diz: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, o mesmo, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente. Atenção, não é estranhavelmente de estranho, não, é de entranha. Ele está falando assim, sabe, da sua alma, das suas entranhas, né? Amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Quem, irmãos, hoje em dia faz isso? Tem compaixão, tem misericórdia, ama com um amor inquebrável, entranhavelmente. 7:3, 7:3. Já vim dizer também? Ótimo. Marca aí na sua Bíblia, Eclesiastes 7:13, esse texto que eu citei agora há pouco. Está assim mesmo, como eu falei? Pois é. Atenta para a obra de Deus. Presta atenção na obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Aí a pessoa quer imitar o Chapolin. Você vai endireitar o que Deus fez torto. Mas por que Deus fez torto, pastor? A pessoa quer discutir com Deus, irmão. Aí eu sempre digo: está torto porque tem que ser torto, ou está torto porque você está vendo torto. Para mim não importa. O que importa é que eu não tenho essa missão de consertar. Isso é com Deus. Amém? Tem coisas que nós não devemos meter o bedelho. É com Deus. Por que você não ora? Você não crê em Deus? Por que você não ora? Por que ao invés de falar você não ora? Senhor, Jesus, isso aqui, olha, isso aqui, eu estou achando perigoso, eu estou achando errado, eu estou achando que isso aí vai desbandalhar a obra de Deus. Senhor, abençoa, Jesus. Cadê quem ora? Cadê quem ama entranhavelmente? Irmãos, as pessoas amam até o limite que você faz bem a elas. Pode acreditar. Se você fizer raiva, ou se você causar um certo mal-estar, muitos deixam de amar imediatamente. E olhe se você não adquirir inimigos. Você nunca passou por isso no trabalho? Sério? De você ajudar. Na hora que você falou assim, não posso. Ou então você discutiu com a pessoa por algum motivo, a pessoa se torna seu inimigo e quer derrubar você. Existe muito isso, meu filho. Mas aqui está dizendo claramente, entranhavelmente, de dentro. E além disso, um amor entranhável, ele falou misericordioso e afável. É o contrário de ser grosseiro. É o contrário da estupidez. Afável. Amém? Vamos mais? 1 João capítulo 3, verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Quando? Por quê? Porque amamos os irmãos. Olha o que João está dizendo. Eu tenho certeza de que eu saí da morte e agora estou vivendo a vida porque eu amo meu irmão. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Texto sagrado. Vamos avante. No verso 13 ainda, Efésios 4:13. Primeiro ele falou unidade da fé, e agora ao conhecimento do Filho de Deus. O que é isso, pastor? Conhecimento do Filho de Deus. Também João 3, verso 2, 1 João 3, 2, primeira carta, tá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser. Está falando de nós. Atenção. Mas sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. É isso que é chegar ao conhecimento.
É você, sabe, aperfeiçoar, até aquele dia. E quando chegar o grande dia, o nosso próprio corpo ser transformado como um corpo imortal, perfeito, e nós conseguirmos ver a glória do Senhor. Hoje nós sentimos um pouco da sua glória, não a vemos, mas nesse dia nós veremos como Ele é. Amém? Você tem essa esperança? Em 1 Coríntios 13, verso 12 diz: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. Agora, disse Paulo, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Deus agora me conhece por inteiro, eu não a Ele por inteiro. Disse Paulo, nesse dia eu vou conhecer a Ele da mesma maneira que Ele me conhece. Amém? Isso é muito forte para mim, irmãos. E por fim ele fala: o homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. O que é isso, pastor? Chegar a ser homem perfeito, maturidade, como eu já falei. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem o como? Perfeito em Cristo. Paulo está dizendo, sabe por que a gente ensina? Sabe por que a gente insiste? Sabe por que a gente corrige? Para no dia que nós formos apresentar essas pessoas a Deus, apresentemos eles perfeitos, adultos. Amém? Vamos adiante. Voltando ao texto de base, agora o verso 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora é o momento de aquisição da maturidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Em 1 Coríntios 13, verso 11, Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, adulto, acabei com as coisas de menino. Aqui está falando de maturidade. E não é só maturidade humana, aqui está falando também da maturidade espiritual, de você crescendo com Deus, pouco a pouco, até chegar a ser adulto na fé. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você já percebeu quantas vezes eu estou repetindo esse versículo aqui, irmãos, nesses meses? E não é escolha minha não, acredite. É uma impulsão do Espírito Santo. Às vezes eu estou fechando a mensagem já e ele faz eu pensar naquilo, me cobrando. Fala de novo sobre isso. Fala de novo sobre isso. Porque a gente precisa guardar. Paulo está dizendo no versículo anterior: eu sentia, eu pensava e eu agia como menino. E agora ele está dizendo: coloque em Deus, irmão. Busca a paz de Deus. Se você buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento, teus pensamentos, teus sentimentos vão ficar guardados em Cristo. Você não vai se guiar por ele, você vai sentir, você vai pensar, mas não vai agir conforme o que está sentindo e pensando. Vai seguir a palavra. Amém? E isso é uma escolha possível. Eu estou sentindo, pastor, medo. Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo ódio. Eu estou pensando coisas perversas e tremendas, mas eu não vou fazer isso. Não vou agir assim. Não vou. Acabou-se. Não vou. Eu vou fazer conforme a palavra, porque eu confio nela inteiramente. Eu não confio no meu coração, mas confio na palavra de Deus. Amém? Vamos avante? Para encerrar, o perigo do que se ouve. Preste atenção agora. Se não prestou atenção até agora, preste atenção nisso com muita mesma atenção. Ele diz: levados em roda por todo o vento de doutrina, porque são infantis na fé. Todo vento de doutrina, quer dizer, toda novidade que aparece já carrega a pessoa. Eu coloquei o perigo do que se ouve.
Atenção a esses textos. 1 Timóteo 6,3. 1 Timóteo 6,3 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as palavras, com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, se não está em conformidade com as palavras de Jesus, e com a doutrina que é segundo a piedade, o que é que diz ele? É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem o quê? Invejas, contendas, blasfêmias e o que mais? Ruins suspeitas. E é isso que acontece na vida de muita gente, irmãos. Sabe? Fica ouvindo, aí pronto. Ai meu Deus, ai Jesus, está acontecendo isso? Olha, eu não disse. Aí começa, irmão. Sabe? Satanás fazendo uma festa nas emoções, na cabeça da pessoa. Como é que você deixa isso acontecer, irmão? Como é que você é levado por vento de doutrina? Porque as pessoas não percebem que quando o apóstolo está falando de vento de doutrina, não é só de pregadores de Deus, não. É também das coisas do diabo. Eu vou mostrar a você daqui a pouco. Às vezes o diabo lança uma doutrina. Doutrina é ensinamento. Tá claro? Doutrina é ensinamento. Ele lança um negócio e a pessoa começa a embarcar naquilo. Olha, sei não, acho que aquele irmão não gosta de mim, não. Toda vida que eu passo por ele, bicho orgulhoso, prepotente, peito de pomba. Ó. Só ando com o nariz empinado. Aí você começa a pensar naquilo, Satanás, ó. Daqui a pouco você começa a criar ódio por uma pessoa que nunca lhe fez mal nenhum. Só nunca fez mal para você. E você tem um ranço da voz da pessoa, do cheiro do perfume da pessoa. Tu fizesse perto de mim, eu boto a mão na tua cabeça. Eita, desceu aí. Não é não? Sai pra lá. Como diz o outro, cruz credo. Tá amarrado. Que coisa é essa, irmão? O pessoal vai passando, o outro faz todo assim. Eu digo, eita. Se sacolejar os homens demais, meu filho, eu taco a mão na cabeça. Manifesta aí, capeta. É o diabo aí chegando. Ah, pra lá, que coisa é essa, rapaz? Se guiando pelo que tá pensando? Você não leu a Bíblia não? Que diz claramente: o coração do homem é desesperadamente corrupto e só tende ao que é mal. Nós não devemos confiar nem no nosso coração, porque ele pode estar tendo uma geração de sentimentos ruins. Não, pastor, meu coração não. Discorde da palavra, discorde. E veja onde é que isso vai dar. Porque eu concordo com ela. Se ela diz que não é para confiar no coração, porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. Não é só corrupto, é desesperadamente corrupto. Só tende ao que é mal. Eu vou dar atenção a isso. Quando meu coração tiver... Porque tem coração, parece uma escola de samba, não parece? A pessoa está pensando, começa a pensar nas coisas, aí começa... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Você embarca numa crise de ansiedade. Por causa de quê? Por causa de quê? Merece sua atenção? Está dizendo que é fácil, pastor? Eu não estou dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é possível você escolher e dizer: não vou embarcar nisso. Isso não me faz bem, esse pensamento só está perturbando a minha cabeça, meus sentimentos. Estou eu aqui, ó, em frangalhos. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, eu não escolho isso para mim, não. Eu escolho Deus. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. É isso que eu escolho. Amém. Você aguenta mais? 1 Timóteo 5, verso 6, verso 5, perdão. Diz ele mais, né? Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, irmãos, cuidando que ganho seja a piedade. Ou seja, o que eu ganho com esse negócio de Deus aí? O que eu ganho? Dá para lembrar de alguns? Que querem tirar vantagem até das coisas de Deus? Que ganho eu tenho com a piedade? Qual que eu ganho o que com isso? Que senão de servir a Deus, ganho o quê? Eu ouvi ainda esse mês, irmãos. Ainda esse mês eu ouvi algo como isso. Alguém se questionando por que obedecer? Por causa de uma convenção. Não é convenção, filho, é mandamento. E no mandamento, ou você faz,
ou você não faz, não tem meio termo. Eu fiz mais ou menos, pastor. Não tem meio termo. Ou obedece ou desobedece. Ou cumpre ou descumpre. Meio termo não existe. Não existe em cima do muro com as coisas de Deus. Amém? Diz aqui, olha, cuidando que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Tá claro para você? Que mais? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tempo desse chegou uma pessoa aqui na igreja, aí me pediu um tipo de oração específica. Eu falei, não vou fazer não. Não vai fazer não, pastor? Eu digo, vou não. Por quê? Porque Deus não me guiou para isso. E não está escrito na Bíblia que você determina o tipo de oração que eu vou fazer. Você determina a causa. Pastor, o problema é familiar, o problema é sentimental, o problema é conjugal, o problema é financeiro. Você determina a causa. Determina o sentido de expressão, tudo bem? Mas não determina o tipo de oração que eu vou fazer. Começa essa. Não, pastor, porque eu fui na igreja, então vai lá, receba a oração lá, onde você foi. Não existe isso não, irmão. Não existe isso, tá me entendendo? Agora, por que isso acontece hoje em dia? Por quê? Porque as pessoas ficam dando ouvidos a todo vento de doutrina. E eu aviso, mas tem gente que fala assim, não, pastor, não tem nada a ver não. Tem não? Está escrito aqui, más conversações, diálogo, palavra. Palavras são sementes. Todas as palavras são sementes. Todas. E se você não tiver filtro, ela pode descer para o seu coração. Descendo para o seu coração vai influenciar seus sentimentos. Sentimentos influenciados, comportamento muda. Está claro isso? Sim? Só para você não entender errado, eu não me nego a orar por ninguém, mas ninguém determina como eu vou orar. Está claro isso? Amém, irmãos? 2 Coríntios 11, verso 3. Paulo diz, mas tenho receio que, assim como a serpente enganou quem? Vocês estão lendo? A Eva com astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Não é só a mente, é os sentidos. Se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está aqui, irmão, está claro isso. Paulo diz, eu estou preocupado com vocês, rapaz. Sabe? Preocupado com o quê? Da mesma forma que a serpente, Satanás enganou Eva, engane os sentidos de vocês. Tá? E vocês findem se apartando da simplicidade porque foram corrompidos de alguma forma. 2 Coríntios 11, 4 diz, porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrerias. Por que Paulo fala, vão sofrer? E vão sofrer com razão. Porque é o que, irmãos? Outro Jesus. Outro Evangelho. Vão sofrer. Vocês estão acompanhando isso? Estamos encerrando, tá? Gálatas capítulo 1, verso 8. Pastor, meu Deus do céu, é texto demais. Pois é. E mesmo embasando e botando um monte de alicerce, ainda tem gente que não crê. Mas ainda que nós mesmos, disse Paulo, olhe bem, nós mesmos, nós, Paulo e seus discípulos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. A palavra significa maldito ou maldição. Paulo está dizendo, se vier outra pessoa, ou mesmo que se vier um anjo, anunciar outro evangelho, seja maldito. Aí um tempo desse aí uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu estou recebendo os irmãozinhos. Da onde, irmãos? Irmãozinho? Missionário, pastor. Da onde missionário? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Estão fazendo o quê? Fazendo estudo bíblico lá em casa, pastor. Eu digo, muito bem. Nesse tempo, eu tinha na minha bolsa, porque eu estudo muito religiões, eu tinha na minha bolsa o livro de Mórmon. Aí eu pedi assim, lê aqui para mim. Eu não sou de estar falando de religião de ninguém não, tá, irmãos? E nem sou de estar criticando ninguém não, só exemplo. É só um exemplo, só. Lê aqui para mim. Aí tá lá, o livro de Mórmon. Um outro evangelho de Jesus Cristo. Aí eu falei, o que a Bíblia está dizendo? Não pode. Simples assim. Não, pastor, mas os irmãos lá disseram para mim que foi um anjo. Eu falei, tá aqui, meu filho. Ainda que seja um anjo. Tá mais claro que isso, meu filho. Não, pastor, mas são bem bonitinhos, meninos, pastor. Estão tão legalzinhos, então pronto, meu filho. Eu só tenho a obrigação de alertar. Certo? Não tenho a obrigação de prender ninguém. Receba. Oferte alguma coisa que você queira ofertar. Problema é seu com Deus. Mas eu tenho que dizer para você a verdade, como ela está escrita na Bíblia. Eu vou ler de novo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema. Não sendo suficiente, Paulo repete no verso 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. E agora sim, irmão, para encerrar, eu vou pedir para você marcar na sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo 3, ajuda, obreiros. Pastor, não tenho muita habilidade de leitura bíblica, eu demoro a achar. Só levanta a mão, vai um dos nossos obreiros até você. 2 Timóteo 3, ajuda, obreiros. Tem gente procurando, ajuda, obreiros. 2 Timóteo 3. Gênero. 2 Timóteo 3,14. Quem achou? Diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, explicado, sabendo de quem o tens aprendido. Essa é uma regra bíblica que não deveria ser descumprida. Qual regra, pastor? Só aceito autoridade espiritual na minha vida quem demonstrar chamado de Deus ao longo de uma vida de testemunho. Aí você conhece fulano de tal da internet. Eu também estou na internet, meu filho. Eu também mando mensagem na internet. Mas pergunte os pastores que me convidam para pregar. Eu posso dar um número de vários. Aqui, na Paraíba, Ceará. Se quando eu chego para pregar na igreja, eu digo, olha, irmãos, o que eu pregar aqui hoje, que for contra o que o seu pastor ensina, fique com o que o seu pastor ensina, porque daqui a pouco eu vou embora. E ele é que vai cuidar de você. Está aqui dizendo, sabendo de quem o tens aprendido. É preciso ter conhecimento do testemunho de vida de quem prega para você. Aí você escuta qualquer pessoa, porque a mensagem alisou o seu ego, porque a mensagem foi tão bonitinha, um negócio tão jeitosinho, pastor, tão ambiente, ai, me senti tão bem. Quem disse para você que evangelho é para você se sentir bem? Quem disse isso para você, filho? Evangelho é confronto. O evangelho pega o homem miserável e pecador e bota ele de frente para o espelho e fala, esse é você. Não merece a graça de Deus, não merece o perdão de Deus, não merece ser abençoado, mas vai, porque Ele te ama. Por isso que a glória é dada a Ele e não a nós. Vai com esse evangelho de facilidade. Você é o melhor de Deus. Aí a pessoa acredita, eu sou o melhor de Deus. Aí começa a se achar. Aí começa a esconder os pecados, porque é o melhor de Deus,
Porque Deus perdoa. Não, Deus não vai ligar com isso, não. Deus não vai me perder, não. Deus vai me perder, eu, joia preciosa, uma pérola do Senhor. Deus não vai me perder, Deus não vai aceitar isso. Aí começa a fazer as coisas erradas e começa a cauterizar o próprio conhecimento, entendimento. Como diz a Escritura, cauterizar o próprio entendimento, irmãos. Não flui mais, sabe? Não tem mais aquela vozinha dizendo: está errado, isso está errado, isso é pecado. Não tem mais. Só tem Deus entende, Deus sabe. Aí a pessoa não se olha mais pecador, se olha por cima. Que evangelho é esse, meu filho? Pastor, não vamos vencer não, pastor? A minha vida vai ser só isso? Problema, dor? Não, tem promessas. Mas a promessa é claríssima: ao que vencer. Não é qualquer um, não. Tem que se enquadrar na qualidade de quê? Vencedor. E qual é a primeira coisa que nós temos que vencer? Pergunta ao teu irmão: qual é a primeira coisa, irmãos? Biblicamente falando, qual é a primeira coisa que nós temos que vencer? A primeira. Bora, obreiros, qual é? Eu já ensinei isso, tem que saber. Qual é a primeira coisa? Esqueceu? Esqueci, pastor, não lembro mais não. Vou ensinar. Pega o dedinho e faz assim, ó. Alto. Aí vai virando ele devagarinho assim, ó. A primeira coisa a ser vencida é sua carne, sua vontade. Porque há uma guerra sendo travada entre a carne e o espírito. E cada um luta para você não fazer o que você quer. Então quando você quer fazer as coisas certas, a carne fica puxando você para as coisas erradas. Quando você está pensando nas coisas erradas, o espírito fica assim: eita, tá perigoso, vai daí, sai de volta. Aí você: oh, rapaz, saudade da igreja, saudade dos irmãos, era tão bom louvar o Senhor, sentir a presença de Deus. Fica uma guerra dentro de você. Quem vai vencer, pastor? Quem você decidir. Porque não é Deus que decide isso, é você. Para onde você pender, será o vencedor. Em nome de Jesus. Quem entendeu? Quem precisa passar no torno? Eita, pastor, eu preciso, pastor. Tem tanta rebarba aqui, pastor. Misericórdia. Eita, para me deixar retinho, pastor, misericórdia. Eu acho que vai precisar do torno. O que mais, pastor Manel? Formão, o que mais? Para deixar reto. Plana. Eita. Eu gosto da palavra plana, porque me lembra plano e apanhar. Não é? Vai passar na plana. Eita, pastor, eu tô meio torto mesmo, pastor. Pensa, Deus sabe como eu tô meio torto na minha vida. Dá tempo de consertar. A porta da graça está aberta. Entre por ela. O Senhor te quer, o Senhor te chama. Não deixe Satanás te enganar dizendo que para você não tem jeito. Não tem jeito para ele. Para você tem. Dá tempo de você corrigir, dá tempo de você consertar, dá tempo de você entrar, sabe, de cabeça erguida nas moradas eternas e dizer: agora eu vou conhecer o meu Senhor do jeito que Ele é. Amém? Quem vai estar lá? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.